Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando, como sempre, neste horário, mais uma edição do Atualidades Pampa. A boa informação, a notícia atualizada e tudo isso entremeado de bom humor e, às vezes, mau humor. E se você levar fé, pode até dar uma confusão, porque aqui dá de tudo um pouco. Todo o estado do Rio Grande do Sul, nós estamos chegando aí na sua casa, onde quer que você esteja, e você participa do nosso programa através do e-mail atualidades@pampa.com.br, bem como o WhatsApp, que é o 999-777-001. Vamos então começar com as manchetes do Atualidades de hoje. Gustavo Vitorino. O Maduro dá entrevista tensa à CNN, xinga os jornalistas, xinga os americanos, aliás, xinga todo mundo. Muito bem, doutor Ruxo. Banrisul tem o maior lucro em 90 anos, dona. Você sabe quem foi Chico Mendes? Não se preocupe, porque também o ministro do Meio Ambiente não sabe quem ele é. Roberta. Cai o consumo na China. E o que isso pode afetar a economia brasileira? Chicão Tofani. Começou a Champions League. Nossa! Maravilhoso. Desculpa, Chicão. É porque primeiro tu levou um susto. Eu disse, Chicão, tu fez assim. Aí começou a Champions League. Assim, furioso. Fase de oitava de Tá finais. bom, então tá bem. E a Carla, que a gente achou que ia ficar uma semana fora, não ficou uma semana fora, está aí, vai ler a sua manchete. STF julgará nessa quarta-feira a ação que torna a homofobia a mesma coisa do racismo. Iguala as duas coisas. Gostei disso. Aninha, vamos começar com o Chico Mendes? Vamos começar exatamente com um dos ambientalistas mais reconhecidos do mundo e o mais reconhecido no Brasil. Numa entrevista polêmica ontem no programa Roda Viva, o atual ministro do Meio Ambiente falou uma das últimas perguntas, ele foi questionado o que ele achava de Chico Mendes, do seu trabalho. Ele disse que não gostava de falar de assuntos que ele não sabia. Só que Chico Mendes foi um dos maiores ambientalistas, defensores da preservação da Amazônia e também da Mata Atlântica. É um seringueiro que teve uma representatividade enorme dentro dessas causas. E até quando ele foi questionado, mas você não acha que o trabalho dele foi relevante? Ele é aí uma das figuras reconhecidas pela ONU. O ministro ainda falou, tem muita coisa que a ONU já deu palanque que não estava muito certo, não. Então, causou muitas polêmicas. Ele também falou a respeito desses desastres ambientais, falando que a flexibilização dessas licenças ambientais podem aí se tornar um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Mais ainda? Mais fácil, porque ele acha que o direito aí a ir até as selvas, ir até as Mata Atlântida, para desmatar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, porque o que importa é trazer mais dinheiro para o país. Até quando ele foi colocado a pergunta, um livro que inspire ele, que tenha colocado ele, vamos colocar, dentro desse meio ambiente, preservação, ele fala que apenas livros técnicos estão na sua cabeceira e é isso que o governo Bolsonaro quer. Primeiro, eu achei esse ministro muito simpático, né? Porque estava parecido com os Cantofani falando da Champions League. Começou a Champions League. Não é nada simpático. Meu amor, ministro. eu vou dizer só uma coisa. Eu quero só dar um drop sobre meio ambiente. Eu acho que o ótimo. meio ambiente é uma das coisas mais hipócritas que existe. Eu vou dar 3 exemplos. Aqui no Rio Grande do Sul, os ambientalistas são os mais chatos que tem, os que não têm conhecimento nenhum sobre a causa. Eu já falei isso na televisão e desafio qualquer um a falar comigo. 2 exemplos. Cancún virou as costas ao meio ambiente. É a praia mais limpa do mundo, menos poluída do planeta e mais assistida por todo mundo. Torres quis fazer uma campanha de meio ambiente. Você tem um calçadão que não vê o mar. É verdade. Só vê aquelas dunas imensas. Você vai no Morro do Farol, um dos lugares mais lindos do Rio Grande do Sul. Não tem um banheiro, dona Magda. Devia ter uma pousada, devia ter um teleférico. Os ambientalistas não deixam. Ambientalista é atraso de vida.
A Espanha não quer saber de ambientalista e tem Ibiza, Marbella, Málaga. Nós estamos cheios de ambientalistas e não temos praia nenhuma. De onde se conclui que o ministro tem razão. Nem sei se o ministro tem razão. Mas tu não prestou atenção. Eu estou dizendo, eu não gosto do papo ambientalista. Eu não entrei no miúde dela. É uma preservação, é um capricho imbecil, porque ele é contra a vida. O que é uma cidade, uma praia? É Camboriú, é uma floresta de edifícios com piscinas e gente pulsando. Mas se tirar todas as árvores, a gente não respira, Chicão. Chicão, mas então tira os ônibus da rua. Chicão, deveria. Eu só queria te comentar o seguinte, tá? Existe aquelas visões xiitas de ser ambientalista, mas o meio ambiente é uma necessidade. A preservação do meio ambiente é uma necessidade. E é uma necessidade de todos nós, porque o meio ambiente não tem, na verdade, muros. O que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos afeta o Brasil, o que acontece no Brasil afeta o mundo inteiro. Não existem limites, nós somos um único planeta. Os Estados Unidos enfrentam as maiores altas de pessoas que morrem em razão do inverno rigoroso. Isso é o aquecimento global. Falando em economia, mais de 170 fundos de investimento com uma bolada absurda de dinheiro só vai investir no Brasil se o Brasil tiver uma boa conduta ambiental. Empresas ganham mais dinheiro se cuidam e se preservam no mundo. E no Brasil, a Vale, por exemplo, precisa ser muito punida. Não só porque tirou vidas, é para evitar justamente a morte de pessoas. Se a gente não cuidar do meio ambiente, pessoas vão morrer, nós vamos ter uma qualidade péssima de vida, não nós, as gerações que vão vir. Então, cuidar do meio ambiente é um ato de generosidade, é pensar nos outros, em pessoas que a gente não conhece. Roberta, respeito a tua opinião, mas é uma retórica do super primeiro mundo que destruiu com o meio ambiente. Não existe mogno mais na Inglaterra, Nova York não tem mais nada, Los Angeles foi decapitada, as árvores. O ébano africano acabou. Mas eu só queria comentar aqui. Agora eles veem nós como uns índios tupinambá que tem que preservar a árvore para eles respirar. Então o Brasil tinha que pagar um pedágio, um royalty. Chicão, a Rússia hoje tem mais árvores do que nós na Amazônia. Tá? Isso é um dado que poucas pessoas sabem. A gente tem um grande pulmão, mas o maior pulmão do mundo mas está na Sibéria, ninguém vai lá. Então, mas nós temos que pensar. Que o Chicão pense isso, eu respeito muito, né? Eu respeito muito. E a palavra é respeito. Quando um ministro pensa assim, eu me assusto. Eu também. Aí eu me assusto, eu não posso pensar diferente. Peraí, o ministro pensa... O que o ministro pensou? O que ele te posso assustou explicar agora? Primeiro o que eu quero Deixa dizer, ele concluir. Sim, o senhor está falando. O senhor vai contraditar antes de eu ter falado. Deixa eu tentar gemendo. Ele está falando. Deixa eu terminar o por favor. Tá? Porque, primeiro, a gente vem evoluindo, nós estamos pagando, quando a gente está vendo essas enxurradas, quando está vendo essas tempestades, estamos todos assustados porque o mundo cada vez se revolta mais. Isso é natureza. Isso é meio ambiente. Isso é um copo que se jogou no mar, isso são animais que a gente se matou, isso foram as árvores que a gente devastou. Isto é meio ambiente. Existem coisas episódicas que eu posso concordar com o Chicão, que uma coisa é besteira, outra coisa é besteira, mas não pensar o meio ambiente como um dos ministérios mais importantes do mundo, aí é uma questão filosófica, sim. Então, a minha discordância é essa. Para mim, o meio ambiente é tudo, é a vida, é o ar que respiramos, é a forma que é o mundo que nós entregaremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu acho que é importantíssimo, sim. Então, quando alguém dá uma declaração dessa, e esse é o ponto, Vitorino, para já te passar, que só tem livro técnico, ele dá a entender que ele seja lá uma pessoa que trabalha com números, que trabalha com objetivos, né? Mas tem muita coisa, assim, que tem que ser pensado como um todo. Eu acho importante a gente não confundir a opinião com a informação. Em momento algum, o ministro disse que o meio ambiente não é importante, o que é importante é trazer dinheiro para o Brasil. Mas quer flexibilizar essas... Ele não disse isso. O que ele disse? Quem disse... Por favor, clareia. Não, que ele disse? A Ana disse que para o ministro era importante, vamos deixar bem claro. Essa é a opinião da Ana, que precisa ser respeitada. Mas o ministro, em momento algum, disse isso. Não, ele disse não é a opinião da Ana. Ele vai flexibilizar essas questões das empresas, dos alvarás, dessas investigações, que ele vai flexibilizar, que não tenha tantos aparatos, não tenha tantas entraves para as empresas, de fato, conseguirem explorar, vamos colocar assim, as belezas naturais do país, porque ele vê que isso é uma fonte de investimento. E só para a gente trazer que algumas pessoas, o Chico, quem que ele fez, na realidade, ele foi
até a ONU para tentar pedir auxílio, porque muitas empresas e bancos internacionais estavam financiando empresas que vinham, então, até a Amazônia para, de fato, desmatar essa mata tão importante para a gente apenas para construir mais impérios, mais madeireiras, de fato desmatar até tirando os povos indígenas das suas terras de forma ilegal. Isso em 1980. Isso ele disse. Muito bem. Então vamos agora à posição do ministro. O ministro sabe que, regra número 1, não adianta ficarem bravos ambientalistas com o que eu vou dizer agora, mas o desenvolvimento, o progresso é destruidor. Ponto. Vou repetir. O progresso, o avanço, o desenvolvimento é destruidor. Isso é um fato. Ponto. É um fato. Os países mais desenvolvidos tecnologicamente do planeta arrasaram florestas, destruíram mananciais, enfim, foi o preço que pagaram por esse progresso. Muito bem. Não só esses países, como todo mundo. Sim, os países pobres é muito mais por necessidade, né? Mas vou avançar. O que eu quero dizer com isso? Que a luta é para se minimizar esse impacto. A preservação pura e simples é uma discussão que ganha um caráter ideológico, ganha um caráter de idealismo. Não é a realidade lá de fora da porta. A realidade lá de fora da porta é conciliar o desenvolvimento com o impacto ambiental. Algumas nações desenvolvidas estão conseguindo isso. Por exemplo, o Japão consegue ter uma preservação interessante numa ilha cheia de vulcões, tsunamis e outras bagunças. Mas ao mesmo tempo manda todo o seu lixo para a Índia. Para de lixo de lá. Lixo para a Índia? Onde tu tirou isso, Ana? Desculpa, informação. Sim, mas é informação. Imagina o lixo do Japão mandar para a Índia. O Greenpeace é só tu acessar a página também, informação, Vitorino. Só porque tu acha que só porque ele esconde no outro lado, isso não quer dizer que de fato é preservado. O Greenpeace é uma ONG que vive de fazer barulho, que o mundo está se acabando, que o planeta vai explodir, O Greenpeace até tem algumas coisas sérias, mas na grande maioria das vezes o Greenpeace diz bobagem. O Greenpeace previa a extinção das baleias na década de 70. Nós estamos em quase 2020, está cheio de baleia nadando aí, então... Sim, porque não foi proibida a caça, não tiveram... Tiveram vários ganhos durante esse ano. Eu acho que não dá para menosprezar as pessoas que estão lutando a favor do meio ambiente. Talvez não tenha sido tudo isso, o Chico Mendes e tudo mais, mas não dá para desprezar. Era outra época, era outra mente, era um acesso à natureza de forma avassaladora, que depois as pessoas começaram a realmente botar o pé no freio e entender exatamente isso, Vitorino, que vai ter que se chegar a um consenso do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, porque senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, sim, mas porque senão as coisas não vão durar. Mas o que o ministro está propondo é exatamente uma discussão sobre esse tema, flexibilizando, porque hoje uma licença ambiental é um negócio ridículo no Brasil inteiro. A Tramontina, há menos de um ano atrás, queria ir embora do Rio Grande do Sul porque ele não conseguia licença ambiental para fazer um galpão no fundo da fábrica dele. E a gente percebe... essa é a posição do ministro. O ministro mas são coisas diferentes, Gustavo. Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, mas é isso que eu estou colocando. Eu estou colocando a posição do ministro. O ministro diz, é preciso flexibilizar, porque do jeito que está, não dá. O ministro tem que levar o Vitorino para explicar o que ele quer dizer de verdade. Porque a gente não entende. O Vitorino tem que traduzir. O ministro diz uma coisa e o Vitorino... Não, mas o Ruschel, cada um deduz o que quer da fala do ministro. E independente do que disse o ministro, a posição do Bolsonaro em relação ao meio ambiente era essa. Vamos estabelecer regras claras para o trato do meio ambiente. Até porque, Vitorino, essa ideia de separar 30% da área rural para a preservação do meio ambiente, o cara compra 10 hectares, para plantar 10 hectares, só pode plantar 7. Na Alemanha tem ministro do meio ambiente. Os outros 3 têm que ficar nascendo guanchumba e bananeira ali. O que a gente percebe é que esses pequenos, né, a gente não é que a Tramontina seja pequena, bem pelo contrário, é uma grande empresa, né, uma empresa que não teve acesso, mas a Vale quantos acessos teve? Então, quer dizer, não está funcionando essa metodologia até agora. Tem gente que tem dinheiro e que consegue ter acesso a coisas inacreditáveis. Saiu agora que a Vale, por exemplo, tinha já um relatório, já está, né,
em mãos da polícia e tudo mais, tinha um relatório de que não era tão seguro assim. Que já estava prestes a acontecer o que exatamente, já estava num risco elevado de acontecer o que aconteceu. Então, realmente, todas as licenças e toda essa coisa com relação ao meio ambiente, ela deve ser repensada, ela deve ser revista. Mas o meio ambiente precisa ser respeitado dentro das possibilidades de crescimento e desenvolvimento que sim, o Brasil precisa. E, Carla, o que eu acho importante trazer é que há estudos em muitas empresas e muitos investidores internacionais estão investindo pesado justamente no quê? Nessa tecnologia aonde se faz sim um grande investimento preservando o meio ambiente. Eu discordo um pouco do Gustavo, porque atualmente há muita gente conseguindo preservar o meio ambiente de uma forma inteligente, de uma forma criativa, buscando alternativas. Nós vamos ver muitas mudanças acontecendo nos próximos 15 anos, 20 anos. Então, tem muita gente, inclusive, com dinheiro, procurando quem é que está fazendo pesquisa nessas áreas, porque a ideia é essa. Não tem mais como negociar. Terminou a condição da gente explorar a terra sem entregar de volta, no mínimo, o respeito. Que é isso, é preservar o meio ambiente pensando no futuro. E dentro dessa ideia até a questão do mercado jovem, né? Do público jovem que busca sempre se aliar a empresas, vamos dizer assim, ecológicas. Empresas que tenham algum projeto, seja na área social como também ecológica. A gente vê grandes empresas que estão trocando a sua maneira de pensar e estão até fazendo produtos com outras variáveis, não utilizando do plástico. A questão dos canudinhos, temos aqui no Brasil, quantos aqui, Porto Alegre também proíbe a comercialização ou distribuição de canudinhos plásticos, porque acaba impactando no meio ambiente, aqui é proibido. Então a gente fala que isso também é uma escolha que vai de acordo com o comportamento do mercado jovem, que tem cada vez mais buscado empresas aliadas a causas importantes. O jovem é tão cuidadoso que quando ele vai para a cidade baixa, ele deixa metade do lixo no chão, ele é ótimo para fazer discurso, defesa, não sei o quê. Aí você vai na cidade baixa, depois do encontro de jovem, papelão, é não sei o quê. Agora, o Vitorino tem razão. Tem razão, tem que ter comprometimento. Discurso é muito bom, é muito bom. A prática que eu quero ver. Maconha no chão, é tudo no chão. Eu tive a oportunidade de escutar um rapaz, eu não gravei o nome da tecnologia que eles têm, mas hoje em dia existe algo que está substituindo o plástico e que eles já têm estudos com isso. Então, é muito importante a evolução do que vai acontecer. E sobre a Vale, os documentos indicam que a Vale, sim, sabia do possível rompimento da barragem Magda, desde 2017, vazaram documentos aonde... Foi que a cara... Então, realmente, é uma falta de... Ou seja, o que vai acontecer com eles? Nada. Em qualquer outro país, eles estariam presos. Dona Magda, eu quero só ficar com uma frase que ela é minha e vale para mim. Por favor, sendo da sua autoria... Aperfeiçoar e melhorar o ambiente é uma meta. Exatamente. É uma missão que nós devemos exercitá-la. Se tem jovens que fazem, que bom. Se tem jovens que não fazem, que pena não podemos contar com eles. Mas agora, porque jovens não fazem, nós não vamos tentar fazê-lo. Então, eu saúdo quem eu faço e vamos seguir nessa luta. Se dependesse desses jovens, continuava até agora as guanchumbas e as baratas lá na curva do Estaleiro Só, os galpões aqui do Mauá aqui já tinham caído tudo, a ponta do gasômetro já tinha caído, aquela troço lá, aquela chaminé tinha caído em cima do Simonete lá, Muito bem, cada um gênio. Olha aqui, o que acontece? Cada um tem a sua opinião. Também acho que... Cada um tem o seu comprometimento. Vitorino, que foi dito aqui. Completando tudo, sabe o que tu deveria dizer para esses preservacionistas? Existe um ministro do meio ambiente na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, ninguém fala disso, só fala para países de terceiro mundo. Eles detonaram com todas as florestas do mundo e acham que nós somos índios tupiniquim. Eu não sou tupiniquim. Muito bem. Então, eu estou mais para General Custer graças a Deus, essa bancada é plural. Cada um tem a sua opinião. Faça o seu juízo e o que servir para você é maravilha. Agora, só falar também não adianta, tem que ajudar.
tem que contribuir para que isto aconteça. Falando em contribuição, tem a contribuição do nosso telespectador aqui no WhatsApp, 999-777-001. Quem se comunica é o Ricardo, aqui de Porto Alegre. Boa noite, Carla. A Vale não é exemplo, pois era empresa do governo e atualmente os maiores acionistas são fundos do governo, então obteve muitos benefícios e privilégios que as empresas privadas não possuem. É a opinião do Ricardo, aqui de Porto Alegre. Sim, mas acho que teve privilégio. É óbvio. Teve muito, porque nós estamos falando de uma coisa e ele abordou outra. Ele disse que é do governo e tudo mais. No âmbito da questão, ele disse que ele abordou dentro da questão, que ele conseguia quebrar as barreiras porque era do governo. Porque era do governo, né? Mas aqui, ó, não vamos Mas não necessariamente. Não necessariamente. Tem outras tantas que também têm acesso à liberação ambiental que não fazem parte do governo. Não, Carla, aí nós vamos entrar numa discussão que envolve a corrupção da máquina pública, que a gente sabe que é endêmica no Brasil, né? É endêmica. Por exemplo, se houver agora punição no caso da Vale, essa rapaziada que está assinando e vendendo assinatura vai contar até 10. Eu também Mas espero o que eu sou contra, e aí eu quero pegar o outro lado, a Aninha pegou bem, o aspecto de preservação, eu entendo, ela é uma preservacionista, deve ser respeitada. Mas o lado que eu quero pegar é o lado do exagero. Você não pode, por exemplo, interromper um Réveillon que custou milhares de reais para 100 mil pessoas por causa do casal de coruja, porque teve um retardado que achou que aquilo lá dava problema. Mataram com uma funda. E depois mataram os guris e mataram com uma funda. Interromper um projeto de implantação, interromper um projeto de condomínio, de implantação de um sistema lá em Torres, não podia, porque tinha uma tal de tatuíra listada. Mas tu has de convir, Gustavo Vitorino. Uma tatuíra listada. Aí teve as andorinhas que voavam lá, não colocaram o parque, aquele parque eólico lá de Livramento, porque tinha uma andorinha que voava do diabo pro carrego pra mãe do Badanha. Isso que depois mataram aquilo. Mas tu não pode falar mal das corujas. Elas foram mortas a funda. A funda? Não tinha tiro, não tinha nada. Foi uma maneira natural que mataram as corujas. É uma morte ecológica. É, claro. É uma coisa ecológica. Uma coisa ecológica. É uma coisa ecológica. Não podia fazer barulho pra ela. Mas os guris outro dia encheram elas de pó. Um fundaço no meio dos olhinhos das corujas. Olha aqui, ó, vamos falar de coisa séria e coisa que resolve efetivamente, são os trabalhos em altura, que são sempre com a Vertservice. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos e tem um sistema de acesso por cordas. Portanto, é hoje o mais seguro, rápido e econômico acesso. Manutenção de fachadas é com a Vertservice. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Faça o seu orçamento, o orçamento da sua residência, do condomínio, empresa ou indústria. Mas sempre tenha em mente que trabalhos em altura é com a Vertservice. Quer saber mais? www.vertservice.com.br, Chicão Tofani. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Então vamos lá. Hoje começou a parte mais crítica da Champions League, que é o torneio mais importante do planeta. Os jogos que estão sendo jogados do Manchester United com o Paris Saint-Germain e também do Porto contra o time do Pato. Porto versus Pato. O time do Pato é um time muito ruim. O Roma tem um nome muito fashion, mas é um time ruim. E o Porto é um time que revela muitos jogadores brasileiros, como faz uma transição para o Porto para chegar na Europa, que é o caminho dos melhores times europeus. Mas esse jogo do Manchester United e o PSG, ele é simbólico, porque o PSG, Dona Magda, ele é gerado, ele é proprietário de um fundo de investimento do Catar, que tem um dinheiro incalculável, inclusive está bancando a próxima Copa do Mundo de 2022. E ele jogou todas as fichas do Neymar, e casualmente o Neymar está fora desses jogos, do jogo de ida e do jogo de volta, porque o Neymar está lesionado e está enfrentando um time que era considerado uma galinha morta e hoje é um galo forte, que é o Manchester United. Então, esse torneio Champions League é de real importância, até para nós, que vai o vencedor enfrentar o campeão da Libertadores, que amanhã tem um jogo chave, São Paulo e Tajeres. Quem ganhar praticamente já está no grupo do Internacional, que já vai se tornar um grupo da morte, e quem perder fica fora. Agora, uma notícia para o Grêmio. O senhor Renato Portaluppi mostrou que, além de ser um grande técnico, é uma grande referência no futebol, porque o jogador Diego Tardelli preferiu o Grêmio, vai assinar com o Grêmio,
provavelmente nas próximas horas, e ao invés do Atlético Mineiro, porque o sonho dele era jogar com o Renato Portaluppi. Ora, uma frase de um jogador do nível do Diego Tardelli é para respeitar o Renato Portaluppi, porque isso aí só Guardiola recebe isso. E o Renato Portaluppi está se mostrando um grande gestor de futebol. Acho que quando largar a arte de ser técnico, vai ser um Raí, um diretor de futebol, acredito, do Grêmio. Muito bem. Falando nessa questão da preservação, Magda, a Justiça hoje determinou que um condomínio de Imbé, Chicão Tofani, acabe com as edificações que foram construídas nas dunas do município. Então, isso já vem desde 2014, o Ministério Público entrou contra essa construção, falando que os alvarás e tudo mais não poderiam ter sido dados em função da prefeitura do local. E a condenação é de um valor em dinheiro e mais a destruição das edificações que foram feitas exatamente nessa área. Sabe quando eles vão fazer isso? Lazolas. Eu conheço bastante Imbé, o prefeito até meu amigo Pierre Remirim. Eu acho isso aí um atraso de vida. Porque isso aí significa emprego, imposto e botar Imbé no mapa. O que botou Atlântida no mapa? Duas coisas faz Xangri-Lá e Atlântida. À noite, que Júlio Rigoto levou para lá, porque antes era uma praia de senhores que andavam de pijama e senhoras jogavam canasta e pife, não existia a praia, e hoje é uma praia que é a nossa Punta del Este. À noite, que gerou aquela avenida cheia de restaurantes, uma grande gastronomia, e os parques residenciais, os condomínios de Atlântica. Eu fiquei rindo. Imbé quer fazer isso, não deixa. Não, mas nas dunas não dá. Mas que tu quer com duna só cresce. Mas deixa eu te falar. Para com eu tava rindo, começou a discussão, meu vizinho de Praia do Barco, que mora na praia, é meu vizinho, a terceira casa do lado, e nós temos os cômodos, ele diz, defende as nossas dunas aí que o mar vai nos invadir. Tô lutando pelas nossas dunas. Mas o Chicão quer terminar até com as dunas. Mas só que é uma mulher evoluída, conhece os dicks da Holanda. A Magda falou, enche de vento, enche de croquete. Uma mulher que conhece Roterdã, os dicks da Holanda, uma mulher que conhece Acapulco, Cancún, tudo. Não sei se vocês conhecem. Abaixa as dunas. Conhece a Praia da Barra, que fica do lado da Praia da Ferrugem? Em Garopaba. Eu fui só numa época que era onda. Agora não é mais onda. É uma praia super valorizada, de terrenos milionários, que tem pessoas milionárias que vão de helicópteros e tudo Não mais. importa como ficaram milionários, mas são milionários. São milionárias. E esses milionários construíram nas dunas. Sabe o que está acontecendo? O mar, quando tem ressaca e tudo mais, está destruindo. Vai levar tudo que tem pela frente. Tem uma casa que já está quase caindo. E outras que perderam todo o pátio. O mar já invadiu e já chegou na varanda das casas. Isso tu vê São mansões. É uma casa ecológica, então. São mansões. Não, eu quero saber como é que vão fazer para tirar aquela casa de lá. Não vão, agora o mar vai pegar. O mar vai pegar e vai poder. Mas eles são muito ricos, tudo bem. Tira a casa, tira a dura, não tô nem aí para eles. O que ela está dizendo é o seguinte, que não pode, gente. Primeiro, não pode. Segundo, é burro, porque agora o mar está pegando. E na Praia do Barco, o nosso advogado tem um problema lá. Nas dunas estão lá intocáveis, né? Seu Alexandre. Seu Alexandre. Zela pelas nossas dunas lá, Alexandre. Faça o seguinte, pelo amor de Deus. Cerque a Praia do Barco. Cerque e põe uma foto do Chicão em cada metro. Proibida a entrada. Inimigo número 1. Inimigo público número 1. Agora, se o Gustavo Vitorino, um cara que conhece Torres tanto melhor do que eu, me dá razão nisso aí. Tá. Torres vai então, ter um banheiro no Morro do Farol, Vitorino. O cara tem que fazer pipi nas calças lá. Bota fraldão, vai te acostumando. Não pode, eu ando só de sunguinha. Eu ando só de sunguinha. Nós tudo vamos usar fraldão. Que isso? Olha aqui, ó. Os caras usaram draga pra aumentar a praia, agora vem com essa frescura de duna. O Vitorino tem toda a razão. Ele matou. Já tá ficando chato esse negócio. É verdade. Tudo o Vitorino tem razão. Esse caso lá de Imbé é o condomínio Lazolas, Lazolas, que é um empreendimento da Gemini Empreendimentos Imobiliários, o seu Jaime Baril e o seu filho, que são os titulares da empresa. Eles fizeram esse empreendimento, eles conseguiram as licenças. Quando o Ministério Público entrou com essa ação, eles aguardaram a sentença do magistrado, o magistrado sentenciou, eles tiraram as licenças e construíram parte do condomínio, porque parte eles não entregaram e nunca vão entregar,
porque eles respondem a dezenas que de ações. Que as pessoas pagaram. Gente que pagou à vista. Isso é muito grave. Gente que pagou à vista. Então, esse Nunca verá a sua casa. Esse condomínio já, por exemplo, não vai cumprir com a determinação da justiça. Agora, a decisão do juiz federal é uma decisão questionável que vai ser discutida em segunda instância. Por quê? Porque o plano diretor do município diz uma coisa e o juiz entende que os limites da lei federal, especialmente no tocante à orla marítima, o recuo de orla marítima e de dunas, diz outra. É uma discussão, porque a própria legislação federal atribui aos municípios a regulamentação e o distanciamento. Então, assim, o município de Imbé tem um plano diretor que permite a construção ali. A lei federal, a mesma lei que atribui ao município a autoridade para legislar nessa matéria, atribui também a uma faixa litorânea e estabelece um limite que é variável. Então, o juiz entendeu como conservacionista, e o juiz deixou isso bem claro na sua decisão, que é um conservacionista, ele entendeu que houve uma invasão de área de dunas. Já a legislação do município, a procuradoria do município, assim como também certamente os advogados da Gemini Empreendimentos Imobiliários vão contestar isso em segunda instância. Agora é uma pena, porque esse condomínio Las Olas passa por essa polêmica. Os proprietários dessa empresa têm dezenas de ações de pessoas buscando indenização porque não receberam suas casas, gente que pagou à vista, enfim. E agora me parece que essa decisão da justiça, em sendo mantida, sepulta definitivamente aquele condomínio. Olha aqui, ó, deixa eu te dizer uma coisa, Chico Tofani, o Francesco. Não é só o Gustavo Vitorino que concorda contigo e não precisa puxar tanto saco do Gustavo Vitorino. O seu Júlio de Oliveira gosta. Ele escreveu assim: boa noite, dona Magda. O Chicão, como sempre, tem razão. Cancún recebe 9 milhões de turistas anualmente. O Brasil inteiro recebe 3 milhões. Só uma praia. Outra coisa, se não fosse a insistência, Porto Alegre não teria a orla do Guaíba. Agora, arrumaram um culpado. O Canudinho, pobre do Canudinho, é dose pra mamute. Mas a Sofia Cabedon não inventou aquele negócio do sal na mesa. Do sal na mesa. Aí os caras começaram a botar um barbantezinho assim. O sal não ficar na mesa. Sensacional. Ficava aéreo. Olha aqui, ó. Boa noite a essa bancada linda e inteligente. Dizer que discutir o meio ambiente não é importante é não ter a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Parabéns por trazerem esse assunto no programa. Dilon Camilo de Canoas. E agora vocês vão me permitir, porque senão as pessoas vão me matar. Todo mundo quer saber aonde eu vou hoje, o que eu vou fazer, porque diz que o meu cabelo tá lindo, minha maquiagem tá linda, que eu tô linda. Montada. E assim, ó, a Mariana, que dá as boas-vindas à Carla, e aí o marido dela escreveu, aí ela disse que eu tô elegante se eu vou pra festa. O Manuel Nazaré também disse, e o Emilson Almeida disse que a mulher dele quer saber onde que eu fiz minha maquiagem, onde é que eu me arrumei. Aí a Falcão, minha amiga a Jussara também já mandou um texto, e o Esbrolho, Fernando Esbrolho e a Neneca Jung, que estão nos assistindo, diz assim: Magda, onde é que vais hoje? Estás premium. Adorei. Premium, tu tá engatilhada. Eu e Neneca te achamos linda. Qual é o perfume que tá usando? Primeiro, uma coisa de cada vez. Primeiro, eu não vou a lugar algum. O cabelo é mérito do Antônio, que é o meu cabeleireiro, e uma maquiagem do Rodrigo Paim, que é uma maquiagem deu todo o style. É, tudo. E isso aqui foi uma coisa que eu botei assim, bolou. Tipo, nada pra esconder esconder o pescoço que tá ficando ruim. Esse é o lenço É o lenço das vitoriosas. Esse é o lenço das vitoriosas. Eu estou hoje com Mont Blanc individual. Eu tenho um perfume lá em casa que é uma mistura de sangue com outras cocitas que as pessoas ficam assim... Mariana, então o que tu quer saber? Tu quer me emprestar o perfume? Vou te emprestar um dia pra sair de noite. Ai, eu tô louca que tu faça assim, tudo atrás de mim. Assim, mas assim, o perfume seletivo é só mulher. É só mulher. Não. Tchau. Chicão vai me emprestar o perfume, eu vou sair na rua e daqui a pouco eu vou começar a ouvir assim, Quer o meu desodorante emprestado, Magda? Até o meu desodorante emprestado? Não, o que tu usa? Avanço Bronze.
o avanço aquele de bisnaga, que sai o líquido. Olha aqui, Mariana, É aquele que faz... beijo, obrigada pelas boas-vindas. Vitorino isso é um aí. monstro. Não, isso aí. Eu não vou pra festa coisa alguma. Olha aqui, ó, é interessante aqui, as pessoas estão mandando umas mensagens aqui interessantes, dizendo que o meio ambiente só será respeitado no Brasil quando ele deixar de ser ideologizado. E ele perguntou, cadê os ambientalistas quando a transposição de São Francisco? Mas o Ricardo Salles, o novo ministro, está colocando as coisas muito pontuais. Ele comentou, inclusive, numa discussão muito interessante, dizendo o seguinte, que as leis brasileiras em relação ao meio ambiente são perfeitas, mas que não adianta a lei. O que vai fazer com que o meio ambiente seja respeitado no nosso país? Gestão pública correta, comprometida, pessoas focadas em resultados, quais sejam, que haja, sim, investimentos, crescimento econômico, mas com respeito ao meio ambiente. Não basta só ter leis, tem que ter uma máquina pública focada em resultado, como é na iniciativa privada. Foram palavras do Ricardo Salles e tu sabe que ele tem me surpreendido, esse ministro. Olha Logo aqui, que ele ó. entrou, eu desconfiei um pouquinho, mas estou gostando. A Neiva, ela chama Neiva Lindman, ela é uma jornalista, uma colega nossa. Ela diz, parabéns, Vitorino, descrevesse muito bem o ministro. O resto é papinho ideológico. Abraço para Magda, muito obrigada. O Magno César, que vem a ser o meu irmão, diz assim, sensacional a tatuíra listrada do Vitorino, adorei. Você crê que deu em Torres lá, tinha negócio de uma tatuíra, de um viver de tatuíra lá, barraram a construção de um condomínio, um negócio ali na beira do Mambituba, ali do lado, porque ali tem um banhado que tem umas tatuíras podres fedendo a cocô lá, que é a tatuíra listrada, não sei o quê. Para essas bobagens. Berta Pífero, obrigada Vender a tatuíra ainda no Obrigada, mercado. Preservar a tatuíra, para com isso. Bom, enquanto isso... Tá, quem sabe vamos tratar do programa. Vamos lá, doutor Ruschel? Pode ser, dona Marta. A sua manchete? A minha manchete foi que o Banrisul teve o maior lucro em 90 anos. 1,09 bilhão, dona Marta. Não é difícil perceber por que o governo federal luta tanto pela privatização. Todo mundo quer o Banrisul. Todo mundo quer o Banrisul. Aquela noiva bonita e rica, né? Bonita e rica. Bonita e rica, que todo mundo quer. Se fosse feia, mas feia e rica eles iam querer também. Eles não também. iam querer a bonita pobre. Mas posso lhe assegurar que querem mais quando é bonita e O rica. Banrisul eles querem. A verdade é que o Banrisul teve esse ali com um aumento de mais de 20%. E chama atenção porque, veja, ele que é um banco público que é obrigado a emprestar alguns dinheiros que ele nem gostaria de fazê-lo, né? Ele conseguiu ter lucros maiores que Banco Bradesco, ter rentabilidade maior que Banco Bradesco, rentabilidade maior que Banco Itaú, que são bancos privados que hoje estão totalmente otimizados, bancos modernos, com poucos funcionários, né? E mesmo assim o Banrisul superou. A diretoria se encerra agora, uma diretoria de 4 anos do governo anterior, encerra-se agora, está no seu último mês, vão trocar os diretores, é uma questão política, mudou o governo, né? Vai mudar a diretoria. Mas eu ouvi atentamente a declaração do presidente do Banrisul, ele disse muito parecido com o que a gente vinha dizendo aqui na bancada. Existem novos ares no país, estão chegando dinheiros novos, há uma vontade de fazer a coisa andar. Então, ele acredita muito, ele tem uma verba, eu até anotei aqui uma verba que ele tem 2 bilhões do BNDES para aplicar em investimentos. Então, quem quiser vir, o BNDES poderá financiar, poderá agilizar. Então, é um momento para investir no Brasil, é um momento para investir no Rio Grande do Sul, né? Especialmente nesse momento aí. E em relação ainda à saúde do banco, o banco ele tem alguns indexadores muito extraordinários. O presidente disse que ele tem para cada um débito que poderá não ser pago, ele tem 3 de garantia a montar a estabilidade do banco, dizendo isso para o seu acionista. Todos os indexadores, cartão de crédito, tudo que tu quiseres, todos os índices foram positivos. Então, parabéns a essa administração que se encerra, parabéns a todos nós, afinal o Banrisul é nosso, não se sabe por quanto tempo, né? Mas é uma notícia muito boa a ser comemorada. Mas o governador Leite disse que não pretende entrar em negociação ainda, que o Guedes faça muito gosto que o Banrisul entre na conta. Não tenho opinião sobre o Chico Mendes, diz o André da Vila Nova. Pois não estudei o suficiente, mas existem personalidades que o tempo trouxe à tona a verdade. Veja o exemplo do Mandela. A Cidade Baixa recebe jovens desordeiros desde 1900.
e antigamente. Agora está em foco, pois os jovens não são mais estudantes de classe média, pois popularizou. André da Vila Nova. Tem um sentido meio duplo para mim aí nesse comentário. Acho que o André não entendeu bem. A Cidade Baixa nunca foi o foco de boemia. Vem sendo foco de boemia nas últimas 2 décadas. O foco da boemia era lá embaixo, onde é o Ocidente, como é o nome lá? Oswaldo Aranha, aquela região ali do Oswaldo Aranha. O Bonfim. Ele não só migrou para lá, como está se tornando o único foco hoje em dia, porque as casas cada vez mais rariam. Eu só queria terminar sobre uma questão do Banrisul, dona Então, dona por favor, porque o senhor tinha dado por encerrado. Não, é só porque a doutora Roberta trouxe a questão do Guedes. Na verdade, o Banrisul ainda não está decidido, porque o governo federal, ele praticamente condiciona a assinatura da recuperação fiscal ao Banrisul, a entrega do Banrisul. E eu não vejo como o Rio Grande do Sul sobreviver sem assinar esse pacto da recuperação fiscal. E sem entregar o Banrisul. Eu não vejo sem entregar. Então, nós estamos no impasse que ou se constrói uma solução política de se assinar a recuperação fiscal sem o Banrisul, porque não assinar a recuperação fiscal, volto a dizer, é impossível, não vejo como nós tocarmos o Estado adiante. Engraçado, e queriam comer o fígado do gringo, que ele dizia isso, né? E esse é o foco do Eduardo. Quem tá com fígado para ser comido e tá ruim é o Lula. Porque eles querem transferir o Lula para um presídio normal. Mas o fígado do Lula deve estar... Sai 10 mil por dia o Lula lá na penitenciária federal da polícia. Sai 10 mil reais o custo Lula na penitenciária improvisada lá na Polícia Federal. E o TRF-4 quer mandar ele para um presídio normal. Porque é um lugar de luxo muito para dinheiro. ele, né? É um lugar de luxo, É muita grana ali. Não sei como é que é, se tem prerrogativa, se não tem, mas enfim, sim, como ex-presidente. E a luxo. questão de segurança... O problema é a segurança, né? Multiplica o número de pessoas que tem que ter todo um aparato. Tem que ter todo um aparato, né? Carla, tua manchete? A minha manchete trata de um assunto que vai virar pauta com certeza nessa quarta-feira, porque o STF se reúne para julgar uma ação do PPS, ainda de 2013, que quer que a homofobia seja comparada ao racismo e assim criminalizada. O PPS entrou com esse pedido e coloca o seguinte, todas as formas de homofobia e transfobia devem ser punidas com o mesmo rigor aplicado atualmente pela lei de racismo, sob pena de hierarquização de opressões decorrente da punição mais severa de determinada opressão relativamente a outra, sustenta o partido, coloca alguns argumentos, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal. O que o Supremo deve decidir nessa quarta-feira? Eles devem definir a relatoria de Celso de Mello, se podem criar regras temporárias para punir agressores do público LGBT, devido à demora da aprovação da matéria no Congresso Nacional. Então, aí já toma outro viés, Gustavo Vitorino, do STF, legislando e não o Congresso Nacional. Então, a Advocacia Geral da União diz que isso não é matéria para o STF. Já a Procuradoria-Geral da República se manifesta no sentido contrário, dizendo que deveria ser realmente criminalizado os crimes contra, o público LGBT, a homofobia e a transfobia. Mas é matéria de amanhã que com certeza vai ser discutida e que realmente vai ser comentada nessa quarta-feira. Eu concordo com essa tese. Não podemos hierarquizar os preconceitos. O preconceito racial vai ser punido assim, o preconceito homofóbico vai ser punido assim, o preconceito com gordo vai ser punido assim, ou com magro vai ser punido assim. Não, gente, preconceito é preconceito. Preconceito é preconceito. É uma punição só que se cria uma lei. Agora é muito mimimi, né, tia? É muito mimimi. Tô inventando para se aparecer, como diria. Pô, é muito mimimi. O que é mimimi? O que é mimimi eu não consigo entender. É muita bobagem. Porque eu não consigo entender. O que é... A ação é mimimi, não sei. Agressão contra o grupo LGBT. O que é mimimi? O que é mimimi? Define para nós, para não ficar mal entendido entre a gente. Por que agredir um homossexual a pena tem que ser maior do que agredir um cidadão comum? Porque ele está sendo agredido por ser homossexual, pela sua orientação. Como é que o senhor sabe? Porque ele... Daí vai tem ser que ficar julgado. comprovado. Mas o senhor, como advogado, sabe que o juiz é que vai dar, o Ministério Público vai dizer. Então quer dizer que se eu bater num homem negro,
eu tenho a pena maior que se eu bater num homem branco. Não, é isso? poderá, se tu bateste nele por negro e ficar por ser caracterizado negro. Por ser negro Tem é racismo. agravantes hoje, então como é que as pessoas comprovam os agravantes dentro dos crimes? Através de provas. Através de prova. Através de prova. O juiz vai decidir se aquela pessoa foi agredida por ser homossexual ou não. Essa que é a grande realidade, não é mimimi. É que milhares de pessoas morrem exatamente pela sua orientação sexual. Já tem uma sexual. indústria nojenta funcionando aí em cima desses preconceitos, dessas legislações. Já tem ONGs, tem uma indústria nojenta em cima disso. Esses dias eu ouvi um negócio inacreditável. Um marido em fase de separação da mulher, a mulher foi na empresa, tomou conta e disse: não pisa mais aqui, que senão eu vou fazer uma Maria da Penha contra você. Sabe o que é isso? É o uso da lei que deveria ser para o bem, para o mal. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado com esse mimimi. Tomar cuidado. Mas aí entra a investigação. Tomar cuidado com esse mimimi, porque só que o ponto é que tu tem que associar, porque tu vê um casal do mesmo sexo andar na rua. O problema é que a lei aceita hoje a declaração da vítima como verdade absoluta. Tá, mas o problema então é o fato de esse processo de investigação ser mais sério e objetivo. Não é o fato. Acontecem do mesmo jeito. Não tem homens. Tem que mudar a lei. Não tem Tem homens. que mudar a lei para que em quê? algum momento fazem ilegalidades. Tem que mudar a lei para quando uma prova... Não, mas você está misturando com um advogado, com... Não, é que eu só quero te dar um exemplo simples. Não existem advogados que fazem coisas erradas? Sim, e como existem jornalistas que fazem coisas erradas. Sim, do mesmo jeito essas pessoas não devem ser punidas. Essas Sim, pessoas não devem ser punidas, sim, então... mas ele não deve ser punido porque é advogado. Ele deve ser punido como um cidadão que cometeu um crime. Tá, mas se esse cidadão cometeu um crime por uma questão de orientação sexual, vai além do fato de só agredir alguém. Sim, mas essa inversão de valores e o ônus da prova não pode ser vestida dessa forma. Então tu és mas contra... a justiça hoje tem a palavra do acusador como verdade absoluta. Tá, só um pouquinho, o sujeito é acusado e ele tem que produzir provas para defender. Gustavo, eu tenho uma pergunta para ti. Então tu és contra a lei do racismo? Não sou contra a lei do racismo. E a do Maria da Penha. Também não sou contra a lei Maria da Penha. Eu sou contra a forma como está sendo conduzida, a forma como foi regulamentada essas duas leis. Por exemplo, eu sou contra cota para negros. Eu acho que cota é para pobre. Se tem mais negros pobres, então... Isso aí já é outra coisa. Cota para mim é para pobre. Bom, começa por aí. Esse é um tipo de indústria que proliferou em cima do racismo. Existe racismo no Brasil. Ele é triste, ele é melancólico. Mas não pode um cidadão ser demitido de uma empresa e ir para a Justiça do Trabalho e para a polícia dizer que foi demitido porque era negro. E tá cheio de gente que faz isso. Ou seja, as verdadeiras vítimas do racismo, assim como as mulheres vítimas da violência, acabam tendo o seu conceito de agressão e de violência minimizado por conta do mau uso da lei. Então, eu não sou contra a lei, mas a regulamentação dessa lei tem que ser mais minuciosa e mais detalhada. Senão a gente vai viver a indústria do oportunismo. Então aí é que tem mimimi. Tem que ser mais detalhada, mais esmiuçada. Aí é que tem detalhado. Porque dá a ideia de que tu é contra a lei da Maria da Penha, dá a ideia de que tu é contra a lei do racismo. Começa pela inversão do ônus da prova. Isso. Quantas ações tem na Justiça do Trabalho? Quantas? De gente que diz, eu fui demitido porque eu sou negro. Eu fui demitido porque eu sou homossexual. Sim, é fato. A Roberta... Mas Gustavo, a gente está falando de crime, gente. Não tem que ter. É contra isso que eu me rebelo. É que, nesses casos, vale a palavra da vítima como verdade absoluta. E aí é que começa o problema. É a indústria criada em torno de lei que deveria beneficiar as minorias. Bom, deixa eu falar, vamos, esse é um assunto que talvez até voltemos e tal, mas é que, amanhã. Que já está muito falado, muito gritado e tem muito mimimi. Qualquer coisa a gente não sabe o que dizer, diz que tem muito mimimi. O Paris Saint-Germain ganhou do Manchester United. Agora o sonho dos catarianos continua em levar o PSG para as quartas de final. 2-0 em Manchester. E o time do Pato ganhou do Porto 2-1. Tem chance ainda. Não tanto, porque o gol qualificado que o Porto fez pode valer para desempatar. Como tu sabe das coisas, né? É que eu consegui levar o Grenal Futebol Clube ao programa que tem mais live na Grenal Futebol Clube, não a Rádio Grenal. Eu e Espinosa Pedro, pelo estilo cool de fazer jornalismo, 450 que estilo cool? Cool é um estilo seguinte, tu fala de futebol, mas tu fala da traição que o goleiro teve com um outro boleiro que aconteceu na década de 90. Tu gosta, gosta desse menino. E aí as pessoas gostam, perguntam se o fulano tem nome fashion, não é nome fashion, se a namorada dele é bonita, ele manda foto dela. E isso deu likes. Dá muito like. Não é um futebol chato, aquele 4-3-3, 4-4-2. Bom, mas o que a gente não pode também deixar de falar, até porque não foi esquecido e não será durante muito tempo,
ainda foi o dia de hoje, os atos fúnebres de Boechat e também o Serginho Groisman, que fez uma declaração quando esteve lá. Mas eu quero começar pelas imagens das câmeras de segurança daquele perímetro ali, da rodovia Anhanguera, que mostrou exatamente alguns momentos quando o helicóptero passa pelos 2 viadutos, o caminhão que bateu, enfim. Vamos dar uma olhada nessas imagens? Vamos prestar atenção nessas aí. São só imagens, né? Tá lá um círculo tá branco. Onde tem um círculo amarelo ali Ali, na realidade, são imagens de câmera de segurança. Câmera de segurança, não tem qualidade. Não tem uma olha lá, lá vem o helicóptero. Totalmente desgovernado, né? Impressão minha ou ele já tá pegando fogo? Não, tá ali ainda, ó. Não bateu ainda. Agora ele vai bater. Mas parecia que ele tava fazendo... É que a câmera, ela tá atrás da ponte, né? Do viaduto. Ponte. E ele bateu do outro lado. Ângulo, né? Daí tem outro ângulo. O que ficou evidente é que ele estava completamente fora de controle. Claro, fora de controle. O piloto não tinha... Porque aqui tinha muito gramado dos 2 lados para ele pousar. E porque ele também não conseguiu, ele estava sem hélice, né? A hélice parou. Ele não conseguiu... Ele não tinha sustentação. Na verdade, ele veio caindo de forma... E desmistificou definitivamente a tese de que o pobre do caminhoneiro, né, que tá... Não, é a coisa só no Brasil. No lugar errado, na hora errada. O caminhoneiro... Aconteceu toda essa tragédia porque o caminhoneiro não deixou o helicóptero estacionar naquele lugar. Os 2 discutindo o mesmo box para ele estacionar. Não tem sentido isso, né? Vamos ver também as outras imagens, vamos ver a fala do Serginho Groisman também, que foi rápida, mas as pessoas realmente estavam muito chocadas e tomadas pelo sentimento. Estou aqui para prestar o meu respeito a um homem que foi uma referência no jornalismo para todos, um homem que tinha uma opinião, a opinião com argumento. Eu acho que isso é um diferencial no jornalismo de hoje. A gente precisa buscar os argumentos e ele foi realmente um homem de argumento, com bom humor e com firmeza. Então vim aqui para dar um beijo na família e um meu grande respeito a ele. E depois tem também algumas imagens onde aparece a esposa dele, a Dulce Verusca, que ele sempre se referia, a mãe dele, né? Aí são algumas das imagens, que vocês estão vendo, justamente na hora do... Essa é a Verusca. Essa é a Verusca. E perto dela, ao lado dela, está a mãe dele, obviamente. E, sem dúvida alguma, não podia se esperar outra coisa. Por falando em não podia se esperar, a Band News FM, nesse dia de hoje, prestou mais uma homenagem ao jornalista da Bandeirantes e também da Isto É, Ricardo Boechat. O Eduardo Barão, que era o responsável pelo comando do programa que o Boechat comentava, participava, ele declarou que a cadeira que era dele nunca mais será utilizada. Abre aspas, essa cadeira vai ser aposentada. Lá tem as imagens do momento em que eles fizeram, digamos, esse ato, essa cerimônia. Ninguém nunca mais vai sentar nessa cadeira. Essa cadeira é dele para sempre, afirmou o apresentador, que, obviamente, como os demais, não conseguiu conter o choro. O programa da manhã desta terça-feira ainda contou com uma série de frases do próprio jornalista, né, que é numa homenagem da Band News, além de depoimentos de ouvintes da rádio e que todos lamentavam, obviamente, né? Por esse vídeo está circulando pelas redes e a gente vê que foi uma comoção geral, né? Comoção, isso que me chamou muito a atenção, Magda. Eu era fã de carteirinha dele. Eu era fã de carteirinha e não tinha noção do quanto eu era fã de carteirinha dele. Porque embora ele era um cara esquerdista, ele tinha a opinião dele. E isso que eu tô achando bonito nos depoimentos. Às vezes eu concordava, às vezes eu discordava, mas eu respeitava. Era uma pessoa que se dava muito o respeito. Irônico, era uma pessoa
que tinha o respeito dos outros, porque era uma pessoa verdadeira. Ele era aquilo ali. E ele chegava perto do público, ele conversava com as pessoas. Assim, a gente vê é taxista, que é, assim, muito fã dele, é arquiteto, é jornalista, é todo mundo falando, não só do profissional, que a gente sabe muito bem quem ele foi, mas também da pessoa generosa, aquela pessoa que recebia, que estava preocupado com o estagiário, estava preocupado com o jornalista novo, estava corrigindo o texto, estava dando dica. Então, uma pessoa preocupada com a humanidade. Então, hoje eu penso assim, poucas pessoas hoje poderiam morrer no país e ter essa comoção desse tamanho. Ele não tinha noção do tamanho que ele tinha dentro. Macaco Simão era sensacional. Ele foi sensacional. E o que eu acho mais lindo é que ele conseguiu se reinventar a vida toda e que ele se permitiu dizer que ele teve depressão, que ele teve a fraqueza dele, e que ele mostrava o quanto ele amava a família dele, o quanto era importante a Doce Verusca, que sempre se referia, né, a ela com muito carinho, e aos filhos. É uma tristeza enorme, uma perda irreparável. Essa cadeira realmente, ela não... Porque a gente sempre diz, todo mundo é substituível, mas tem umas pessoas que realmente são insubstituíveis. Porque assim, Magda, quantas vezes aconteceu alguma coisa, eu pensei assim, o que será que o Boechat pensa sobre isso? E nunca mais eu vou poder ir atrás da opinião dele a respeito de tantas coisas que ainda vão acontecer no nosso país, porque essa é a grande realidade. Muita coisa vai acontecer no nosso país e a opinião dele, para mim, fazia diferença, concordando ou não concordando com ele. Eu queria saber o que ele pensava. Ele pensava a mesma coisa. Tem algumas imagens que já estão circulando pela internet que são impublicáveis, né? Porque são imagens de extrema crueza, porque muita gente filmou. E tem isso também, né, Vitorino? A internet é cruel. Assim, a internet é cruel. É cruel. A internet é cruel. Não, e aí hoje também circulou... Assim, sim, é a realidade, é o realismo, mas nem tudo deve ser mostrado. E a imagem que circulou hoje foi daquela mulher que estava na moto e tal, que viu o que aconteceu, deu o depoimento e tudo mais, e não teve dúvida. Foi para a boleia do caminhão, tirou pedaço do avião que caiu e tentou salvar a pessoa que estava lá dentro. Ela e mais uma pessoa. Dois ou três, então, assim, e outros ficaram lá filmando. Quer dizer assim, tem que ter estômago, né? Vamos tentar ver se a gente consegue ajudar. Se você receber esse tipo de imagem, produz, não encaminha para ninguém. Não compartilhe, sabe? Porque são imagens cruéis, né? Horríveis, sabe? De qualquer ser humano. E eu acho assim, só pessoas baixas que são pessoas desprovidas de qualquer sentimento, fazem uma coisa dessa. Vamos mudar de assunto? Enquanto reflexionamos para a bancada respirar, meu abraço para o seu André Moura Vargas e a dona Ana Lúcia Vargas. Ele é serventuário do INSS, muito bem atendido, como sempre. Um abraço e muito obrigado. E o ex-conselheiro gremista, mas sempre gremista, hoje mora no litoral, Gilberto Aloysio, querido, tem uma história dentro do Grêmio. Um abraço muito forte. Roberta. Magda, só pegando carona com os abraços, eu queria agradecer ao senhor Hélio Berg, de Esteio, que me enviou gentilmente um calendário judaico. Ele é sempre muito amável e me traz vários materiais da nossa comunidade. Agradeço muito, eu adoro. Vou falar então da minha manchete a respeito da China. A China assumiu que está diminuindo o seu consumo interno. E se trata do segundo maior mercado consumidor do mundo. E eles estão falando, principalmente o Ministério do Comércio, que esse ano de 2019 a tendência é também diminuir mais. Para os senhores terem uma ideia, as vendas do varejo da China, que são enormes, por exemplo, registraram um crescimento médio de 9% no ano passado. É o ritmo mais lento em 15 anos. Diminuiu a venda de carros, gastos relacionados à habitação e a China é o maior mercado de automóveis. Então, fica esse registro, por quê? Porque ontem, por exemplo, a nossa bolsa aqui no Brasil teve uma leve queda, muito por conta dessa movimentação do mercado externo, que tem entendido que a nossa economia mundial vai ter um decréscimo e, com isso, vai afetar
todas as economias do mundo. Nós estamos num mundo globalizado, gostemos ou não, e aquilo que acontece num lugar afeta a todos nós. Hoje o Bovespa fechou em alta, subiu 1,86 e fechou em 96 mil pontos. Olha aqui, ó, Magda me entregou, Filomena, a cartinha que você enviaste. Ela estava de férias. Filomena Cardoso, e a carta diz o seguinte: Porto Alegre, 20 de janeiro de 2019. Oi, Carla, olha que amor. Ela me manda uma receita de ambrosia, porque ela viu que o Gustavo Vitorino, que foi o meu amigo secreto, deu uma ambrosia que eu fiz, e ela achou a receita, assim, um pouco clarinha demais, então ela me deu uma outra receita um pouco mais escura. Tem que fazer. Tá? E ela pede que eu faça para o Gustavo Vitorino provar, que ela diz que é uma admiradora, amiga de muito tempo, mas que atualmente ele anda muito chato. Eu diria para a senhora o seguinte: eu não gostaria que mudasse a receita. Se eu pudesse mudar alguma coisa, eu gostaria de mudar só a quantidade. Eu queria um pouquinho maior. Doutor Fani, vamos lá. Dona Magda, eu achei muito injusto as declarações do meu ídolo, Trump, em relação à política externa atingindo o Irã, dizendo que o Irã fez uma revolução desnecessária e cruel. Ora, o Irã, antes dos Ayatollah Khamenei, Khomeini, Rafsanjani, Talegani, os caras que fizeram a Revolução Iraniana 40 anos atrás, era dominado pelo maior déspota que teve, o Mohammed, do Reza Pahlavi, o Shah da Pérsia. O Shah da Pérsia explorava tanto o povo que o povo não tinha o que comer na rua, comia areia. Então a revolução foi necessária. E outra coisa, o Irã não é o país que é mais ameaça os Estados Unidos. A ameaça aos Estados Unidos é econômica e não é de guerra. A ameaça aos Estados Unidos é a China, que vai engolir o mundo com esse potencial. Olha só o que a Roberta falou. Isso. A China, um ano horrível, a China cresce 9%. Sabe o que é 9%? Aqui na América do Sul ninguém cresce mais do que 1%. Era o Chile, cresceu 2%, o Brasil cresce negativo. E não o Irã. O Irã, ao meu ver, o Irã não tem arma atômica. E se tiver, é uma arma defensiva, porque o Irã é cercado por todos ali, entende? É Estados Unidos de um lado, é Israel de outro, é árabe, porque o Irã não é árabe, o Irã é persa. Ele professa a religião muçulmana, mas ele não tem nada a ver com árabe. Então, eu acho muito injusto isso. Chicão, há 5 e 6 décadas atrás, a nossa economia crescia numa taxa de 7,5% ao ano. E a Hoje China ruim não chega a 1%. E a China ruim é 9%. Exato, a China ruim é 9%. Vai engolir tudo. E eles têm um mercado interno fantástico. Deixa a Ana falar um pouquinho, que a Ana tá... Na fila. Ela tá quase muda, ela tá se retirando. Quando ela fala, o Gustavo Vitorino fala, a gente depois... briga com ela. Deixa ela falar uma coisa. Não tem saída. Só porque ontem nós falávamos a respeito da saúde mental, que o Borchat, então, provavelmente teria uma depressão. Na realidade, eu busquei mais informações para saber, para apurar exatamente o que ele teria falado. Ele escreveu uma coluna porque ele ficou cerca de 2 semanas afastado do seu trabalho, numa crise forte de depressão. E após o episódio, então, ele decidiu abrir o seu estado, a sua saúde mental, dizendo que procurou tratamento, precisou de ajuda e que às vezes a pessoa entra num buraco tão fundo que é impossível ver uma saída. Então ele contou, claro, com a ajuda dos seus familiares, da Verusca, que até hoje no velório ela conseguiu dar uma declaração excepcional, porque perguntaram da questão da religião dele, porque ele se dizia ateu. E ela disse, um ateu que sempre pensou e sempre fez o bem ao próximo e sempre distribuiu amor. Então foi muito bacana o que ela falou, da maneira que ela se expressou, porque muitas pessoas falaram que ele seria lembrado, é claro, pela boa relação que ele desenvolvia, até ajudando pessoas que estavam com depressão e sempre valorizando pela saúde mental das pessoas. Só quem teve depressão, só quem ficou doente efetivamente consegue entender. Quem não teve isso, que eu não desejo para ninguém, não consegue entender, por mais que a gente... Magda, o Borchat tinha uma relação muito forte com a Verusca, com a esposa dele, porque justamente eles tinham uma ligação tão forte que ela, no primeiro momento que ele teve, um primeiro indício de depressão, ela prestou atenção no modo dele e se ligou e tomou todas as medidas para protegê-lo. Então, ele tinha uma gratidão absurda, porque ele sabia que ela realmente o amava por protegê-lo
e tinha essa intuição de estar ao lado dele, assim. Foi uma grande parceira e fica um bom exemplo de como os casais podem ser parceiros uns dos outros e como é bonito, né, terminar a vida sabendo que, bom, né, é uma dor imensurável, mas, enfim, viver um grande amor. Doutor Ruschel. Eu só quero exercitar minha gratidão aqui, porque o Grêmio perdeu hoje um jogador que foi importantíssimo na sua história, o centroavante Caio, autor de um dos gols do título da Libertadores de 83 e também que fez o passe para um dos gols da vitória em Tóquio. Ele está aí, estava acometido já de uma doença muito severa, dona Magda, ele já tinha amputado as 2 pernas. Olha, vamos ver, esse é o gol da Libertadores, ó. O gol contra do Caio. Penharol. Contra o Penharol, exatamente. E depois ele que dá assistência pro gol do Renato no Mundial, né? Exatamente. Então... Ele morreu jovem, estava acometido desde isso aí, mas ele tinha feito uma visita muito recente aqui para nós e o Grêmio fez as devidas homenagens, mas é importante para os mais jovens, a vida passa muito rápido, é muito efêmera. A importância que ele teve, ver hoje o primeiro título de uma Libertadores, de um estado, né, o primeiro título mundial, e ele ter sido um partícipe, não era gaúcho, veio lá de cima, veio aqui, ficou conosco e agora nos deixa, então, toda a torcida gaúcha, brasileira, diabético. Foi essa... Infelizmente, nos últimos anos, ele teve que fazer essa cirurgia, amputou as 2 pernas. Ele foi recentemente homenageado, né, numa comemoração mundial, uma homenagem que todos, de fato, se reuniram, foi ovacionado, mas também tinha uma campanha por parte dos gremistas que incentivavam recursos para cirurgia e tudo mais, mas não deu tratar. Olha aqui, ó, vamos ler um e-mail do nosso telespectador, o Carlos Pereira, que diz assim: nós do Rio Grande do Sul temos janeiro e fevereiro de calor, época em que se programa férias e nosso litoral aproveita para se sustentar o ano todo. Porém, algum gênio marcou o início das aulas para 11 de fevereiro, acabando com o veraneio de paz e com a economia do nosso litoral. Quando é que alguém vai acabar com esta bagunça e fixar o carnaval na última semana de fevereiro e o início das aulas em março? Carlos Pereira, de Porto Alegre. É uma boa pergunta. Eu até hoje não sei por que eles marcam esse negócio. Mas é que tem um número de aulas e coisas que tem que dar, tem um calendário. É só não faltar. É só não faltar, não fazer greve que dá certinho em dezembro. Não, mas a escola particular. É particular, vai começar da bota pra rua que não for dar aula. Ele dá opinião e ele... Bota no sábado. Não dá pra mudar o carnaval. Aula essa no domingo. Senhor Vitorino, vamos fazer o seguinte. A próxima vez que o senhor fizer uma intervenção, o senhor saiba sobre o que está se falando aqui. Porque se o senhor atravessou o viamão, sabe? E aí o pessoal ficou meio atônito. Ele está noutra vibe. Tu está noutra frequência. Ele está cantando uma mina ali. É que vocês não entenderam a minha Mercedes-Benz aqui. Eu tô o quê? Tá noutra vibe. Não tá nada. Doutor Ruschel, vamos a uma notícia. Não tem esses negócios. Eu vou tentar restabelecer a ordem, dona Maria. Logo, o senhor é responsável. O cara que mais foge do cenário, que mais a gente tem que entrar durante o programa para arrumar o microfone, porque ele parece uma enguia. Eu sou o mais admoestado da bancada. Como tu é ensaboado, né? O que seria isso, dona Maria? Traduza. Diga-me em palavras compreensíveis. Que sabe Murilo foi, mas não. Murilo. Posso voltar para o tema? Pode voltar se conseguir. O cenário, inclusive. A Polícia Civil fez mais uma operação muito bem sucedida e um trabalho excepcional. Esse mês de janeiro, por sinal, saíram os índices. Não é a minha matéria, a gente pode trabalhar esses números amanhã, mas nós conseguimos não ter latrocínio, Gustavo. Anota aí, eu não me lembro não tivemos latrocínio em Porto Alegre no mês de janeiro de 2019. Isso é uma coisa... Nós tivemos conhecimento. Não. Essa estatística oficial é zero. É zero. Ou então, seja, é a melhor estatística que teve até agora. Exatamente. E houve redução em todos os índices da segurança. Mas não é minha matéria, a gente aborda amanhã com mais calma. Eu só queria enaltecer a polícia... Tudo isso era um preâmbulo. Tudo isso era um preâmbulo. Depois reclamo que não fala. Vamos lá, Murilo. Vamos falando do latrocínio. O latrocínio é um assassinato dentro da lata? Não, uma latrina. Eu tô me sentindo inibido.
Precisa o cara ser inibido. Vamos lá, então. A verdade é que a polícia... Melhor. Inibido é o cara sem libido. Vamos lá, doutor Russo. Tá, vamos lá, Murilo. Vamos, Murilo. Vamos, A verdade é que foram cumpridos 6 mandados de prisão e 3 mandados cumpridos dentro do presídio. Ou seja, eles voltaram a delinquir, mas dentro do presídio. Eram 9 mandados, 6 pessoas que estavam fora e 3 que estavam dentro, comandando de dentro do presídio. Mas este caso, ele se tornou sui generis por 2 coisas assim que, para mim, com 36 anos de advocacia, eu vou dizer para vocês, eu não consigo entender e talvez o Tribunal de Justiça devesse fazer um comunicado oficial explicando, porque se eu, com uma militância desse tamanho, não consigo, eu imagino como ecoa na população, numa questão dessa. Ele estava preso por homicídio, roubo a estabelecimento bancário, roubo e clonagem de veículos, tráfico de drogas. Quem cometeu tudo isso estava solto com tornozeleira eletrônica. Eu tentei fazer que cálculo de pena... Essas são as imagens. São as imagens. Que cálculo seria de pena? Porque... E sabe quem é ele? Nada mais, nada menos que um dos líderes da facção. Estava de tornozeleira. Fica muito difícil explicar. Volto a dizer, eu, com toda a minha experiência, não consegui fazer contagem para que este senhor, com toda essa quantidade de crimes, ele estivesse fazendo jus a uma tornozeleira eletrônica. Precisa passar também todos os 3 poderes, estou falando. Estão falando. Então é isso, impressiona. Na verdade, ele novamente foi preso. Esse é o famoso, então, que estava, dona Ana, ele estava no sótão, que a polícia procurou por 3 horas, tinha informação de que ele estava lá e não localizava. E ele construiu um sótão protegido com tijolos, parecia uma edificação que parecia não ser um sótão, não né? ser um de sótão. fato, a polícia teve que até acessar pela parte de fora da residência para conseguir acessar, remover algumas telhas, porque realmente era uma edificação, um esconderijo. Então foi bem complicado. Parabéns à equipe responsável por essa operação e principalmente as imagens, porque as imagens eles tiveram que realmente subir, tirar as telhas para conseguir acessar então esse espaço onde estava o criminoso. Bom, menos mal que eles não desistiram. Quanto tempo vocês acham que ele demora para voltar para a rua de novo? Ele? 15 dias. E olha lá. Não podia perder esperança. Como é que um cara tem uma desse tá definição solto? melhor aqui para o doutor Ayrton Russo, que é ilibido. Chicão, é libido com injeção eletrônica. Ilibido. Que barbaridade. Essa é só para as pessoas da minha idade, Chicão, da Magda, coisa e tal. As crianças aqui não entendem essa piada. Meu pacote é galera. Vamos lá, cara. Teu pacote é o quê? Galera. É, a galera. Aquele processo que estava tramitando no STF, qual Luiz Fux é o relator da matéria. Hoje ele deu uma decisão suspendendo o processo da Maria do Rosário, que ele chamou e disse que não estupraria ela porque ela era feia e tudo mais. Então, esses processos relativos a esse fato, então, eles são suspensos. Inclusive, a questão do prazo prescricional também ficou suspenso, porque tem uma determinação, uma norma que diz que o presidente não pode ser investigado por fatos anteriores ao seu mandato. Entendi. Então, depois que acabar, daqui 4 anos, tudo volta ao normal. E vale para os deputados, vale para os senadores? Não, esse é efeito relativo ao presidente. Só, exatamente, só o presidente. Exatamente. Bom, né, nós tivemos... Já vivenciamos isso. Os dos deputados é o contrário. Já vivenciamos. Eles... Não, pode. Eu estou te passando a palavra. Eu queria dizer que, na verdade, é uma questão constitucional, é uma norma constitucional que faz com que o presidente não possa ser processado, porque ele já era réu, por um crime que ele não tenha cometido no exercício da presidência. Então, é exatamente ao contrário. Os outros perdem o foro privilegiado. Porque estão fora. Porque estão fora. E ele, no caso, por estar dentro, ele só poderia ser processado, voltar a ser réu numa ação, se ele, no exercício da presidência, cometer alguma coisa. Exatamente. Então,
esse processo fica parado como está, não corre prazo prescricional nenhum e retorna no dia que ele deixar a presidência. A Maria do Rosário ficou muito triste com essa questão e disse que chateada. Ficou magoada. E disse que vai continuar lutando para que ele seja condenado. Que horror isso, né? Não para nunca essa história. Não, pra quê? Agora vai dar um tempo. Mas, Magda, dentro dessas piadas até que aconteceram hoje, o goleiro Bruno, ele estava passando por um processo, mais uma condenação, porque ele teria, no seu período, ele tinha a liberdade de sair para trabalhar do presídio. Na realidade, ele usava esse tempo para sair com mulheres e beber em bares. Que horror isso. É Ele não podia barbaridade. Mas ele não podia fazer. Ele estava preso. Matou a Elisa, daí tinha o direito de sair, ir lá, trabalhar, ter uma folguinha da cadeia, mas só que nesse meio tempo ele curtia. Mas ele não Cair tinha as mulheres no bar, é a barbaridade. Ele não tinha casado? B.O., é outro B.O. da casa. Ele já se viu isso, sujeito ir pro bar com as mulheres. Com mulheres? Com mulheres? Ir pro bar com mulheres? Doutor Ruxo, o senhor não é contra? Gente, vocês matou ninguém de vocês está condenado. Vocês podem usufruir disso aí. Tem certeza? A grande realidade é que essa pessoa aí não podia sair nunca da cadeia. Exatamente. Devia ficar pro resto da vida, prisão perpétua. Crime hediondo, ele cortou a mulher das casas. Mas aqui, ó, o Ruxo acabou de relatar o cara que saiu aí pela porta da frente. Não sei quantos crimes. Cara, o que impressiona no caso do Bruno é que ele tinha autorização de sair para trabalhar. Então, como não há fiscalização... Foi lhe dado emprego. Então, ele como não havia fiscalização nenhuma. Então, porque sair para trabalhar, tu vai lá, tu vai chegar, volta para o presídio, né? No caso, não, ele estava usando esse tempo que ele teoricamente estaria trabalhando para fazer essa barbaridade de ficar com mulheres. E toda a investigação se desenvolve porque dentro da cadeia ele se comunicava com essas mulheres, ele mandou áudios, então esses áudios vazaram, a imprensa teve acesso, a própria polícia liberou para que as pessoas entendessem, as mulheres marcando o encontro assim, e aí vou te ver amanhã lá no barzinho não sei do que, do fulaninho, ele, não, vamos sim. Eu falei, gente, o cara tá na cadeia, é preso, condenado, ele tem dentro da cadeia o WhatsApp, tá falando, marcando encontro, chegou lá. E a mulherada ainda tem coragem. Ele debocha da justiça. Esse cara é um absurdo. Ele debocha de tudo. Isso a palavra é essa. É um deboche. É um deboche. Um cara que fez o que fez. Esse cara tinha que ter um linchamento público. Tá na rua e não tá nem aí se ele pode, se ele não pode, tá no bar. Isso é deboche. Nisso aí os árabes têm razão, dona Magda. É um linchamento público para esse cara aí. A Carla brincou comigo chamando de machista quando eu fazia uma brincadeira e até me equivocando. Posso pedir desculpa mesmo, porque pensando, tu tem razão, a gente tá fugindo do caso gerador, né? Mas o que nós vamos dizer do lado feminista dessas mulheres que se prestam exatamente. A casar, porque tem que e sair com um cara desse, é um demônio. Mas aí, posso te dizer uma coisa? Te prepara para receber um monte de coisa. Porque o homem pode fazer, a mulher não pode. Exatamente. Te prepara para receber um monte de osso aqui. Não, mas é que o sentido ele esquartejou, fez tudo o que fez e tem mulher que ainda procura. E ainda procura esse cara, a mulher é culpada também. Duas, né? Eu sei. Ele é reincidente, já tinha havido anteriormente a mesma coisa, que ele também tinha sido pego num bar bebendo e disse que ele não estava bebendo, ele só estava cuidando do bar. Mas ele não pode ir, ele tem que trabalhar e tem que voltar para a cadeia. Mas aí a decisão agora é semi-aberta só em 2023 para ele, mas o advogado já disse que vai recorrer, mas até... Esse advogado de terminar com essa história aí, mas de até habeas corpus, tem que tirar o habeas corpus. Que uma das mulheres, de fato, foi a pessoa que denunciou. Né, uma dessas mulheres que ia se encontrar com ele foi a que denunciou, mostrou todas as conversas no WhatsApp da amiga, com o Bruno. Sabe por quê, então, né? Porque ela descobriu que ele estava com um monte de mulher. E ela sugeriu para ficar junto, ele não quis fazer um balé de 13, tudo bem. Olha aqui, ó. Magda, que cabelo é esse? Pela enésima vez te pergunto, quer casar comigo? Porque não abraça, André, não tem grana. Não sei, minha mãe. Faz uma investigação. Manda foto, André. Manda foto. Casa na praia. Não precisa mandar. Carro importado. Salário André, eu ia te responder, mas não vai dar. Não consigo falar, André, não consigo. Deixa eu ler algumas mensagens, então, aqui do WhatsApp. Opinião com argumentos, assim era o Boechat. É o que mais se espera de quem trabalha para dar informação ao público. Boechat era um jornalista verdadeiro. Atualidades Pampa oferece um agradável momento, bem divertido e diversificado em cada programa. Parabéns a todos. João Santana, São Leopoldo. Meu Deus, hoje vocês estão demais. Amo vocês, Rose de Cachoeirinha. E também, por favor, dona Carla, diga ao dono da verdade da mesa quem será
Com quem será? Com quem será? Quem será o dono da verdade dessa Que guerra? as baleias só existem até hoje porque essa entidade de idiotas que existe pelo mundo, como ele diz, brigaram pela proibição da pesca. Diz pra essa moça que o oceano é tão grande. É Walter. Não é moça, Walter. é Walter. É o Walter. Agora tu tá é o moço. Também não quer dizer muito, mas enfim. Não. Vamos lá, o seu Valtinho, presta atenção. Valtinho pra presta matar. atenção. As baleias, elas Não, ela vai conseguir. Não, Gustavo, Ele vai falar sobre baleia agora. Vai falar sobre a posição da baleia, sobre o raciocínio já viu jubarte? raciocínio da baleia. Olha aqui, Não, chegou. Capão da que é canoa comida tem pelo cada... jacaré. Capão da canoa e pinhal tem cada jubarte. Parou. Olha aqui, ó, Rafael Correia. A Karen ainda tá lendo. Boa noite, Carlinha e especiais debatedores. A natureza está respondendo à destruição que fizemos com ela de maneira furiosa. Só não vê quem não quer, diz a Tânia de Bagé. Boa noite, Magda e bancada, diz o Rafael Correia. Estava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Daí a gente vê como brigas por causa de futebol e política são coisas de moleque. Nada disso vale a pena. E só deteriora a saúde, Magda. Eu não sei, não acabou, mas... Dona Magda, ontem eu fiz uma manifestação muito veemente em relação à questão do Flamengo, ao Força Flamengo, que foi discutido. Sim. E a verdade vai seguir esse assunto por muito tempo. Hoje, mais 5 funcionários, o inquérito continua, né? Foram mais 5 funcionários depois na 42ª DP lá do Rio de Janeiro. Já haviam deposto 4 funcionários e um gerente, 14 atletas da base, ontem foram 5, 14 atletas da base já tinham ido lá, mas havia uma inspeção e eu aguardei até o fim da tarde para ver o que aconteceria. Houve uma inspeção de 5 horas hoje lá no local, não no local onde houve o incêndio, porque aquele está interditado, mas no próprio ninho do urubu, como se diz. Depois de 5 horas e meia foi dado o alvará, foi liberado mesmo com toda a pressão, foi liberado para que o Flamengo siga lá treinando os profissionais, na sua sede, os profissionais. Então, aquela área interditada, o inquérito segue, já tivemos 5 depoimentos hoje, já havíamos 14 e como eu disse, não vai poder terminar com Força Flamengo, nós temos que apurar de quem foi a responsabilidade direta. O presidente do clube deu uma declaração que se esperava, assumindo já a responsabilidade de indenização de todos os meus Fica mais bonito se ele assumir. Porque eles têm muito dinheiro também, né? Além de ter dinheiro. Demorou um pouquinho, mas já fez a manifestação da indenização e assumindo essa responsabilidade. Mas esta é a culpa, que é a responsabilização. Agora o dolo, se houve dolo, só o inquérito vai dizer. Muito Agora, bem. aquelas grades, não dá para entender, né? Grade na janela do tal do container. Não tinha saída de emergência. Uma porta só. Sim, que era para ninguém entrar. Container, cara. E também ninguém saiu. É um container. Exatamente, mas para que a grade na janela? É para Consigo ninguém entender. entrar. Para não ter roubo, não ter Às sei lá o vezes quê. entra um E ninguém foguete. entrar e ninguém sair, né? Ninguém sair, no caso. Foi isso que aconteceu, né? No caso foi isso. Mais ou menos me lembra. Era para não botar. Coitado, umas crianças, umas 14 crianças. anos. Olha aqui, ó, Dona Magda. a Débora Santos. Boa noite, Dona queridos. Magda. Aí vem a Débora. Que saudades. Magda, estás divina, mas peço a gentileza que providencie remédio de vermes. Ou para o Vitorino ou para o Ruschel. Meu Deus, um diz A e o outro diz B. KKK, adoro vocês. Beijos com sabor de saudades. Débora Santos. Remédio de vermes? Por que isso? Eu não entendi. Vocês são bichados. Eu quero dizer uma coisa que eu só não abandono assim, o programa. chato não é verme. Chato, ele dá numa região... Olha, Dona Magda não pode Dona permitir Magda, isso. Não, eu só não vou abandonar o programa porque já fizeram isso e eu não seria original. Não, olha aqui, ó, isso aí Se já... ninguém tivesse já abandonado, caducou. eu isso já ia não é. sair no meio. Não, inventa outra, Porque inventa eu outra. fui vilipendiado Tira a roupa, nesse- faz qualquer coisa, mas não, sair não tem mais graça. Não, tirar a roupa também não. Nós já estamos... que a gente já tem muita bunda branca nesse troço aqui dos programas. Fica É assim. isso. Mas só pra gente trazer também a participação dos nossos telespectadores Vai. lá no Verdade. nosso atualidades.pampa no Instagram, onde todos os dias temos fotinhos e atualizações do que vai acontecer aqui no programa. A Márcia de Canoas fala: boa noite a todos. Sobre o meio ambiente, tem que começar com as pessoas que jogam lixo no chão, nos terrenos baldios, começando por aí, porque quando chove sabemos o resultado. A Jurema fala: só gente linda, que bom estás de volta, Carlinha, estás melhor.
Tenho 69 anos e não perco o programa nunca. Deus abençoe sempre. Um abraço da Jurema. Também o pessoal aqui falando, a Maria Franciscone, boa noite. Vitorino tem toda a razão. Tudo que ele falou é extremamente correto e ele sempre sabe expor as suas ideias muito bem. Ele é um homem muito equilibrado. O Biratã Cussô também fala, boa noite. Uma grande perda para todos a morte do Boechat. E também a Da Silveira fala, estou assistindo sempre, pessoal, na audiência. Mais uma perda lastimável hoje para o mundo da música. A Daisy do Fat Family veio a falecer, então ela nos informa do câncer. É, uma das meninas do Fat Family, Ela morreu tão jovem, o que ela uma notícia para o Chicão e para a Aninha comentar, eles que trabalham também com futebol. Hoje morreu o goleiro que fez a maior defesa do século XX, Gordon Banks. Ah, não sabia. Que fã dele. Era fã dele. Morreu hoje. Pelé fez uma publicação muito emocionada no Facebook e no Instagram. Cruzamento do Carlos Alberto Torres, Pelé subiu e ia comemorar o gol. O Gordon Banks deu um salto para trás, foi um salto para trás. A bola picou na frente do goleiro, que torna a coisa ainda mais difícil. Quantos anos? Ele deu um pulo para trás. Ele morreu com 81 anos. 81 legal, viveu bastante. Morreu hoje. O Gordon Banks foi homenageado por todo o futebol europeu e aqui no Brasil também se reproduziu. E aquela imagem vai ficar para sempre, né? O amante do futebol do México, campeão do mundo em 66, levou e segurou a Inglaterra. A imagem que fica dele é da maior defesa na história do futebol. Assim, ó, eu vou falar uma coisa aqui antes que me o Eurico Lara tem uma eu acho que também. ele fez a maior defesa do século XX. Agora, nós temos para o século XXI uma defesa que eu estou aguardando outra. A defesa do Marcelo Groi naquele jogo. Foi comparada com a... Aquela defesa do Marcelo Groi foi comparada à defesa do Gordon Banks. Foi contra a LDU lá. A LDU lá na Colômbia. Foi uma das maiores defesas que eu vi na minha vida. Acho que essa do Gordon Banks e a do Marcelo Groi vai ser muito difícil ser equiparada em termos de grau de dificuldade. Essa tirou queima-roupa, né? Que a cabeçada de cima foi a cabeçada. Ela é mortal. Essa do Gordon Banks, eu quero lembrar os mais antigos, lógico, era a primeira Copa que era transmitida ao vivo para o mundo TV inteiro, do México. Do México. Então, estavam todos impactados e realmente o lance é quarta de final, foi Brasil e Inglaterra. Inesquecível. A Inglaterra vinha como campeã do mundo, havia sido campeã na última. O Brasil com a fama de buscar o tricampeonato, com Pelé. O Brasil ganhou de 1-0. E ali decidiu a Copa, porque foi 1-0 apenas, numa jogada extraordinária. Eles tinham Bob Moore, Bob Charlton, era uma mega seleção. Uma grande seleção. E a defesa, ela foi impressionante, porque a bola passou pelo Gordon Banks e ele pulou na diagonal para trás para pegar a bola. E com a ponta do dedo deu um tapa e tirou jogava e tirou com uma camisa amarela. O Pelé, ele até disse que cabeceou, que defendeu, e o Pelé, quando cabeceou e a bola passou por ele, o Pelé chegou a levantar as mãos para comemorar o gol. Então, assim, foi, na minha opinião, uma das maiores defesas de todos os tempos. E eu quero, aqui por uma questão até de foro íntimo, dizer que a defesa do Marcelo Groi, aquela contra a LDU, também é uma defesa que, se for analisada tecnicamente, foi uma das maiores que eu já vi em toda a minha vida. Gustavo Vitorino, a sua manchete, hein? Pensa que tu vai embora sem ficar com a manchete. É o Maduro. O Maduro deu uma entrevista para a CNN, brigou com o repórter, com a editora, com a CNN, com os americanos, brigou com todo xingou todo mundo. Já caiu, que é mentira, disse que não tem... Ainda não, mas tá maduro. Tá quase lá, tá quase lá. Ele disse que é tudo um show, que ninguém tá passando fome. Como é que é a mulher do Maduro? Tu já viu? Ele tá completamente maluco. Magda, ele é louco. Ele é completamente Não, ele acredita. Ele acredita, ele é Como é que completamente diz uma coisa biruta dessas? Isso é um deboche. Tá tudo super bem, não tem ninguém passando fome. A mãe tá bem. Não, ele diz que tem um índice de pobreza lá, mas que é normal, igual aos outros países, e que a migração, as pessoas estão saindo da Venezuela, é comum nos países da América Latina, os países saírem de um para outro, as pessoas saírem de um país para outro. Xingou o repórter da CNN, disse que ele era mal informado, que ele estava a serviço do imperialismo e que as notícias eram falsas, porque não tinha nada que provasse que existia fome na Venezuela.
Tem determinado momento que o repórter diz, bom, eu não sei mais o que dizer. Não sei mais o que lhe perguntar, porque isso tudo não existe. Não sei mais o que dizer. O senhor é uma realidade ou não? Então, isso significa que ele não vai sair tão cedo. Eu também acho. Eu acho que ele só sai morto dali. Eu acho que eu vou concordar com a Magda. Ele só sai morto dali. Ele poderia sair até numa boa através dos russos, né? Porque sabe o que acontece, Roberta? Eu acho que a Magda tem razão. Ele só sai morto, sabe por quê? Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco. O louco não tem limite. Não tem, ele não tem realidade. Ele criou um mundo Ele não tem dele e realidade. aquilo Não vê essa turma do Lula livre aí, coisa e tal? É na mesma levada. Mas para contribuir... A série é na mesma levada. Então, assim, esse cara é tão maluco que eu vou concordar com a Magda. Ele só vai sair morto. Eu acho que morto. ele só sai morto. Não, e só uma frase aqui para encerrar, que ele colocou assim, ó, nosso povo não precisa ser mendigo de ninguém, e ele fala que a doação feita pelos Estados Unidos de comida e remédios poderia estar, então, envenenada e toda a Venezuela estaria em risco porque eles têm o dinheiro. Mas alguém vai ter que matar o Maduro. Senhoras e senhores, pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, porque só dormindo mesmo para aguentar isso aí. Beijo. Até lá. Depois do Jornal da Pampa, não esquece. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.